que produza frutos no nosso ser, é o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pastor Levi, querido, de longa data, assim como ele citou Zema, Claudete, quanto tempo, meu coração se emociona de poder compartilhar um pouquinho do ministério com o Rogério, com a Linei, a Tianinha, o Everton, agora casado com a Daiane, conheci o Martim, o Zema com a netinha, Giovana, eu peguei ela no colo, pequenininha, há tanto tempo atrás, e poder saber que vocês estão engajados no ministério aqui no Projeto Raízes, e para mim é uma alegria muito grande poder conhecer esse ministério. Quando pastoreava no contexto da Batista Nova Aliança, o escritório era aqui para cima, aqui no alto aqui da 13 de maio. Vim aqui na Copiadora Laguna, passava sempre por aqui, nunca tive a oportunidade de, em algum momento, estar aqui dentro desse lugar. Eu conheci o espaço, a estrutura, um potencial gigante que Deus tem para muito a fazer ainda na cidade através desse projeto. E é um pouquinho sobre isso que eu queria falar, de projeto. Eu tenho falado ultimamente sobre crises, eu tenho falado sobre sofrimento, eu tenho falado sobre lidar com situações de conflitos, e é porque a gente vive num contexto delicado, a gente vive num momento em que, de uma forma ou de outra, a gente tem que tocar nesse assunto, a gente precisa falar de crise, a gente precisa ouvir sobre o assunto. E certamente que talvez você pudesse responder algo que algum outro irmão do teu lado, alguma pessoa, um familiar seu responderia completamente diferente quanto à seguinte pergunta: o ano de 2020 está perdido? Para você, talvez para você não, mas para uma outra pessoa sim, em termos escolares, ou alguém que faliu, que financeiramente está no vermelho por conta da pandemia. Eu estou convivendo, é a primeira vez que a gente participa da ceia no contexto de pandemia, a ceia do Senhor, depois de quantos meses? Aquela sensação de cativeiro, como que se estivéssemos há muito tempo longe do ajuntamento, como o Levi pregou semana passada, e estamos voltando para casa, para o contexto da família espiritual. E nesse sentido, sensações que passam no coração da gente quando a gente olha para a comunidade, a gente vê todo mundo de máscara. Quando que pensávamos nisto? Como é que vai ser o ano que vem? Será que a vacina de fato vai sair? Será que a gente joga fora esse ano? Será que a gente deleta das nossas memórias crises tão profundas que nós estamos passando? Ou nós vamos encarar de frente a crise e aprender com ela? O desafio dessa noite fala um pouquinho de restauração e missão. Eu vou citar um missionário chamado Alexandre Duffy, um escocês do século passado, se eu não me engano. Eu vou só citar ele aqui, depois eu vou contar o final da história dele, da vida dele, no final da mensagem. Porque ele fala de restauração e missão. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. E a partir de Isaías, tentar entender um pouquinho a ideia de que havia uma crise de soberania na terra, conforme disse R.C. Sproul. E conforme Carlos Oswaldo, falecido teólogo brasileiro, ele disse que a solução para a problemática de Isaías é a remoção da presente ordem de rebeldia, de desobediência, de idolatria, de corrupção que a nação israelita vivia naquela época, e o restabelecer da nova ordem, da liderança espiritual de Deus sobre aquela nação. E a partir disso, nós tiraremos algumas lições, algumas recomendações de como eu e você podemos lidar com a crise.
Eu não estou aqui para trazer uma receita com 5 dicas de como você obter vitória na crise, mas de como, olhando para as Escrituras, assim como Cristo enfrentar a cruz, como parte do processo de restauração e missão. Leia comigo o texto, Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Santo Deus, assim como Isaías, que possamos responder positivamente, respondendo positivamente o chamado do Senhor. A nossa obediência, a nossa fé, a nossa disposição de viver os princípios, os valores bíblicos, não são uma atitude de tentar provar para o Senhor que nós somos capazes, que nós temos condições de agradar o Senhor, de vencer crises, os conflitos, os problemas da vida, mas uma resposta de fé, enquanto o Senhor opera restauração e nos conduz a uma missão, assim como o Senhor mostrou e usou Isaías de forma poderosa. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Ministra essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não só o Brasil, mas o mundo passa por uma crise sem igual. A gente vive um momento de incertezas. Já era muito complicado, a situação do Brasil nunca foi fácil, vem uma pandemia, o Brasil está polarizado, a escola está sucateada, os hospitais públicos também. Você encontra uma situação como essa, você para tudo, você conversa com colegas, com comerciantes, representantes, não tem produto para entregar, produto a pronta entrega não existe mais, só daqui 30, 40, 60 dias, a gente não sabe o que vai acontecer. Corrupção, crise econômica, a gente não sabe como é que vai ser as eleições. Fui fazer a matrícula do meu menino, a moça disse assim: olha, não sei como é que vai ser, se vai ter aula para o teu filho, depende do candidato que você vai votar para prefeito. Olha que ponto chegamos. Injustiças sociais, desemprego e por aí vai. A igreja, de certa forma, resvala sobre ela essa crise. Missionários no campo europeu, no campo, mesmo no contexto do Brasil, entre os índios, estão sofrendo drasticamente financeiramente, porque nós, igreja, não estamos tendo condições de manter os nossos missionários no campo. Por quê? Porque as entradas, as ofertas,
Os recursos que estão entre nós estão minando. É uma crise. Os prognósticos são sombrios. Se queremos enfrentar a crise de maneira otimista biblicamente, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, olhar para o passado e ver que crises, talvez piores que a gente está passando, aconteceram. E aí a gente precisa olhar para trás e aprender com essas crises. Como é que o pessoal na época da Primeira e da Segunda Guerra lidaram com aquelas crises profundas que eles vivenciaram? As pestes, as pandemias do passado. Para isso, você vai lá no tio Google, digita lá e estuda e lê em termos de contexto histórico, de como que politicamente, socialmente, economicamente a gente lidou com crise. Porém, em segundo lugar, nós precisamos também conhecer os princípios bíblicos que nos ajudam a enfrentar crise. Especialmente as crises que você vive num contexto global, como nós estamos tentando desenhar aqui, dentro de crises profundas que você talvez esteja vivendo dentro da sua própria casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, no contexto da igreja. Assim, então, nós vamos olhar um pouquinho para o texto de Isaías e encontrar nele a resposta de Deus para momentos de tensão, para momentos de crise. Não são dicas de sucesso, ou para obter sucesso na onde eu estou encontrando fraqueza, mas encorajamento bíblico. Assim como nós temos dito, Deus nunca vai exigir de nós sucesso, como disse Augusto Nicodemos. Deus jamais pedirá de você sucesso naquilo que Ele pede de você, mas obediência, fidelidade, fé, humildade, delicadeza, alegria, paz, mansidão e por aí em diante. Que não necessariamente significa sucesso. Porque talvez o que Deus pede de mim e de você, do mundo e do contexto ao qual nós estamos vivendo, Ele vai pedir algo num contexto de sofrimento. E talvez esse sofrimento, talvez essa crise, ela não vai passar. Você não vai solucionar, mas você vai aprender a lidar melhor com a crise, na perspectiva de Cristo. É um paradoxo. A vitória evangélica foi obtida numa cruz. Fugiremos dela? Não. Precisamos olhar para os princípios e encontrar meios pelos quais nós podemos ser fiéis, obedientes, confiantes no Senhor em meio à crise. Em primeiro lugar, vejamos a descrição de um tempo de crise no contexto aqui de Isaías. Quando o texto fala, o rei Uzias morreu, é uma bomba que foi explodida no contexto histórico do governo de Uzias, rei de Judá. Israel era dividido em duas partes, norte Israel e o sul Judá. O reino de Israel sempre governado por reis idólatras, infiéis. De modo geral, todo o tempo da monarquia israelita, o governo do norte, o governo israelita foi marcado por reis indignos da posição. O reino do sul, Judá, sempre teve homens como Uzias, homens de Deus, que foram fiéis, que levaram os preceitos da lei, respeitando o serviço sacerdotal, a ministração do templo, com força de exército, protegendo a terra, cuidando dos órfãos, das viúvas. Foi um reinado de 52 anos de grande bênção para a nação. Mas Uzias morreu. O poder executivo estava em luto. O grande rei morreu. O rei que assumiu o trono com 17 anos, muito cedo,
e com o poder de Deus assumiu aquela liderança com grande sabedoria dada por Deus. Mas ele morreu. O poder executivo estava em luto. O poder legislativo estava corrompido. Isaías capítulo 10, versos 1 e 2 é dito lá: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos, do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Esse era o contexto. O poder judiciário estava com suas togas maculadas pela corrupção. A religião estava corrompida com muita idolatria. A economia estava abalada. Isaías capítulo 5, 8 mostra isso. Os ricos ficavam cada vez mais ricos. Como diz uma música que foi cantada recentemente, assim os pobres ficam cada vez mais pobres. Essa era exatamente a realidade daquela época. Não é uma realidade nova. A crise moral era medonha, inevitavelmente tomou conta de todo o povo, a ponto de os valores serem invertidos, como foi dito lá no versículo 20 de Isaías capítulo 5. Ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. A crise espiritual foi resultado natural de todas as outras crises associadas. No capítulo 1 até o capítulo 5, você tem uma descrição do que aconteceu depois que o grande rei Uzias morreu. Acompanhe comigo. Você não precisa acompanhar na sua Bíblia. Eu estou no capítulo 1 aqui de Isaías. Algumas afirmações proféticas de Isaías que descrevem um pouquinho de toda essa instabilidade que a gente comentou aqui. Versículo 4 do capítulo 1: ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Versículo 13 do capítulo 1: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Versículo 17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Versículo 21, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Versículo 23, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. No versículo 23, no finalzinho, eles não defendem os direitos dos órfãos e não tomam o conhecimento da causa das viúvas. Capítulo 5, versículo 8, ai, e os ais aqui, é bem aquela ideia, ouvi do Mário, hoje de manhã, lá na Nova Aliança, essa ideia dos ais, são os ais proféticos, que nem a nossa mãe, né? Ai de você, menino, essa ideia do ai como uma chamada seríssima. Se nossas mães já causavam medo, quando elas diziam, ai Daniel, quanto mais o próprio Rei dos Reis dizendo isso daqui: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornam senhores absolutos da terra. Versículo 11 do capítulo 5, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e esquentam-se com vinho até o anoitecer. Versículo 20 do capítulo 5, ai dos que chamam, eu já li esse texto, ai dos que chamam mal de bem e bem de mal. Versículo 23, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Gente, eu estou lendo uma realidade do Brasil ou da nação de Israel há 3.500 anos atrás? E se você estudar a história, você vai lá para Crônicas, durante a semana, no capítulo 26, 2 Crônicas 26, no versículo 16, é dito que, depois de um certo tempo de sucesso, o rei Uzias, reinando com destreza o povo de Deus, conforme a submissão, o poder e a autoridade divina sobre a vida dele,
enquanto ainda a ordem não era rebelde, enquanto ainda estava estabelecida a ordem espiritual, mas depois, um pouco antes da sua morte, Uzias começa a perder o foco. Orgulho de tanto poder, soberba humana invadindo o seu coração, fez com que ele atropelasse as coisas. Ele entrou um dia no templo, você pode ler isso lá em 2 aos Crônicos 26, e essa declaração está específica no versículo 16. Ele passa por cima do sumo sacerdote para acender o incenso do incensário no Santo dos Santos. Ele era o rei, mas ele não tinha essa autoridade. Era estabelecida limites religiosos da nação, e dali por diante a sua queda foi eminente. Naquele mesmo dia, os sacerdotes exortando para que ele não fizesse aquilo, ele rebeldemente lhe disse que faria, e uma grande lepra no seu rosto, para ficar evidente, o tomou. E dali por diante, leproso não era nem para ser tocado, ele foi expulso da cidade, e até a sua morte morreu de lepra. E essa informação, essa notícia se espalhou por Israel, e o peso do juízo da mão de Deus estava sobre toda a nação, e essa realidade de fato aconteceu. Essa é a descrição após a morte de um rei, que era um rei tão bem sucedido, mas que terminou de maneira tão má a sua carreira e causou uma crise tão profunda no contexto da nação. Em segundo lugar, no meio da crise, em vez de se desesperar, o homem de Deus, no contexto da pior crise, ele precisa procurar a casa de Deus. Elias, na sua maior crise, ele fugiu para o deserto deprimido. Moisés, perdido no meio de tanta confusão, de um povo tão grande, de líderes cobrando ele de lá e de cá, se perdeu, cansou, se afadigou. Isaías, um homem, tipicamente um profeta de desertos, apesar de ser um homem criado num lar estabilizado, num lar nobre, na verdade, berço de ouro, Isaías vem, teve estudo, teve capacidade, foi chamado por Deus, mas o seu púlpito não era o templo, o seu púlpito era o mundo. Ele era o típico profeta dos desertos, habitantes de cavernas. Ele não era daqueles moradores saudosos da cidade santa, Jerusalém. Ele não era simpático ao templo. João Batista é uma boa referência para nós, daquele típico profeta com vestes de couro, que comia gafanhoto e mel e pregava pelos desertos, tipificado por esse Isaías, que tinha todo o direito de ter uma estabilidade familiar, ter um bom ministério dentro do templo. Ele pregava lá fora. Porém, nesse momento, quando ele ouviu essas notícias, ele foi para o templo. E a informação que a gente tem, os comentaristas deixam isso muito claro, no versículo 1 e no versículo 4, você percebe que ele estava no templo, quando é dito que ele estava lá e o templo foi enchido com a glória de Deus. No versículo 4 fala, e o templo ficou cheio de fumaça. Ele estava exatamente lá, num lugar onde habitualmente ele não gostava de estar. Por quê? Porque o templo em Jerusalém representava o centro da adoração de Deus, e o profeta Isaías, o profeta dos profetas, voltando para lá, estava chamando a atenção do povo, para que a partir dali, da casa de Deus, onde, hoje não mais, e aqui um parênteses,
esse espaço, qualquer templo construído por mãos humanas, hoje não é o templo, não é a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. O pastor Levi tem trabalhado essa ideia em Efésios. Mas a gente não pode abolir a ideia de que existe um local de ajuntamento, que representa o local da proclamação do Evangelho. Quanto mais naquela época, o templo era esse local da adoração. E negligenciá-lo, assim como aconteceu lá no cativeiro, o templo destruído, quando o povo voltou, eles reconstruíram as casas, os muros, e o templo estava lá derribado, pedra sobre pedra. Apontava o quê? Para uma nação que não priorizava Deus e a adoração de Deus. Enquanto Neemias falava no contexto lá, as vossas casas estão aplainadas, mas o templo do Senhor está sob ruínas. Isso apontava para o fato de que havia uma não priorização da presença de Deus no templo. Isaías tinha isso em mente, então ele abandonou o deserto, o seu campo missionário, e ele foi para o templo, mesmo não gostando de estar lá, porque ele sabia que lá havia suborno, corrupção, sacerdotes idólatras. A religião foi maculada, eles não faziam o que precisava ser feito com os órfãos, com as viúvas. Não havia realmente o cuidado espiritual a partir do... Mas ele foi lá. Ele buscou socorro. Isaías não mergulhou a sua alma nas águas turvas do desespero. Ele não enfiou a sua cabeça na areia como um avestruz, como se nada tivesse acontecendo. Ele reagiu à crise. Asaf também em crise, quase a ponto de escorregar, foi ao templo. O Salmo 73 mostra isso. Foi no templo que o sacerdote Zacarias viu o desejo do seu coração cumprido, como diz lá em Lucas capítulo 8. Foi na casa de Deus que Ana ouviu uma palavra libertadora para sua alma e cura para sua esterilidade. Ali sua vida foi tirada de um poço de depressão e a sua sorte foi mudada. Foi em Betel, na casa de Deus, que Jacó viu o céu aberto e ouviu as benditas promessas do Deus fiel à sua aliança, em Gênesis capítulo 28. O ajuntamento legitima a comunhão na casa de Deus, enquanto povo, massificando a manifestação de Deus por seu Espírito no coletivo, no povo de Deus. Aqui entre nós, há alimento, há orientação espiritual, há recomendações bíblicas, a presença de Deus está aqui. E ao invés de recorrer às incertezas cinzentas do meu coração, isolados na minha crise, eu venho, eu ouço, eu canto, eu oro, eu sou encorajado mutuamente, eu abraço, nem tanto por enquanto, você fica assim, né? Mas tá bom, Deus vai nos permitir abraçarmos uns aos outros, chorarmos uns com os outros, aqui, e a partir daqui. Em terceiro lugar, na crise, temos de olhar para o céu e não apenas para a terra. No versículo 1, ele diz que ele viu o Senhor. Ele estava no templo, Uzias havia morrido, e lá ele viu o Senhor. Isaías viu Deus assentado no trono. Deus está na sala de comando do universo. Ele reina a despeito da crise que assola a terra. Ele é soberano, seu trono não se abala. Seja qual for a maior da tempestade que esteja caindo sobre as nossas cabeças. Com os olhos fitos em Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós caminhamos. O mar agitado, revolto ao nosso redor, nos desfoca, nos amedronta. E essa didática lúdica que a Bíblia sempre nos traz a respeito dessas ilustrações tão poderosas, o deserto,
a gente canta: num deserto pareço estar como terra seca, ou como no deserto, ou como na tempestade, o mar revolto, a cova do leão. São ilustrações que mostram para a gente que a tendência, em meio a essas crises, de não olhar para o Senhor, mas olhar para a circunstância. E tem uma música que canta sobre isso: não olha a circunstância, não, olha o seu, olha para o seu amor, olha para o Senhor. Isaías viu o Senhor, ele teve uma experiência com aquele que reina, com aquele que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, inclusive da tua vida e da pior crise que você possa passar ou que você já passou. Ele é Deus, olhe para Ele. Em quarto lugar, na crise, precisamos ter profunda consciência da santidade de Deus quando a gente aprende a olhar para Deus. No versículo 3, ele diz que serafins com todas aquelas asas, serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se Deus está no trono, a coisa mais importante na vida é ter comunhão com Ele. Precisamos conhecer não apenas o seu poder, mas o seu caráter santo. O pastor teólogo Franklin Ferreira, ele afirma que todas as menções nas Escrituras, quando você vê a expressão santo, 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 é uma referência à Trindade. Deus 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito. Não há um outro atributo de Deus nas Escrituras que é repetido de forma didática como santo, santo, santo. Diante dele, até os serafins cobrem o rosto em reverência, cobrem os pés, representando humildade, e voam em obediência diante do Deus, submissos ao Deus santo. Em quem diante nós estamos? Quando chegamos perto de Deus, descobrimos que a nossa maior tragédia não é a crise que nos acerca, mas o pecado que está encrostado em nosso próprio coração. E a gente vai perceber isso na quinta dica, na quinta observação. Na crise, precisamos então ter consciência da nossa própria pecaminosidade. Quando ele diz no versículo 5, ele diz: olha, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, eu sou um homem pecador. Isaías, ele aborda a questão do pecado sobre 3 aspectos, quando ele olha para si mesmo e se vê como pecador e diz: ai de mim. Em primeiro lugar, ele destaca a profundidade do nosso pecado, quando ele diz: sou um homem de lábios impuros. E o que a Bíblia fala? A boca fala do que o coração está cheio. Ele aponta para a profundidade seríssima do nosso pecado. Ele aponta também para a extensão do nosso pecado, quando ele diz: habito no meio de um povo de lábios impuros. Profundamente eu sou miseravelmente pecador, e de forma extensiva eu estou num contexto de pessoas, de seres, de homens, de mulheres, de crianças, que experimentam a mesma realidade pecaminosa, e em meio às crises, em meio ao sofrimento, nós comungamos das mesmas dificuldades enquanto sofremos, porque nós somos pecadores. E em terceiro lugar, ele aponta a malignidade do nosso pecado, quando ele diz: ai de mim, estou perdido.
habita dentro de mim a essência da natureza de alguém que é mau. Pastor Tiago Mates, um colega meu, pastor em Indaiatuba, ele diz assim: olha, o crente não é que ele deu uma melhoradinha, crente não é gente boa que veio para a igreja e Deus deu uma repaginada no cara. Crente é gente ruim como qualquer um que está sendo transformado, restaurado, restauração para a missão. Já foi dito que certas igrejas colocaram placas na frente dizendo: esse lugar não foi feito para gente perfeita. Se tu pensas assim, não precisa nem entrar. Essa consciência de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu desvio do alvo. Ninguém pode ter uma visão excelsa da glória de Deus sem se sentir profundamente pecador. Jó, ao reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, caiu o rosto em terra e confessou: agora os meus olhos te veem, e abomino-me no pó e na cinza. Jó 42. Pedro, ao reconhecer a divindade de Cristo no mar da Galileia, diante do sinal da pesca maravilhosa, disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um miserável pecador. E em sexto lugar, na crise, nós precisamos ter uma visão clara dos desafios de Deus para a nossa vida. E a gente compreende essa dinâmica de restauração, missão. E a gente caminha para o final e vamos tentar aplicar essa ideia de como que a restauração de alguém que num contexto delicado, tenso, de crise, de conflito, aprende, olha para as Escrituras, vê Deus no mundo, no meu mundo, se vê pecador miserável, é restaurado. Deus toca através como do anjo os nossos lábios, Ele nos purifica para uma missão. Isaías fala de dois desafios distintos, no versículo 8, leia comigo lá, versículo 8 de novo: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. No contexto lá da crise, lá no epicentro do terremoto, Isaías fala de duas situações distintas, de dois desafios distintos aqui. Primeiro, o desafio da restauração. Veja comigo nos versos 6 e 7. Quando ele fala: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Essa compreensão do desafio de que eu preciso ser resgatado primeiro. Deus precisa tratar primeiro algo em mim para que eu possa tratar o que está em crise ao redor de mim. É diferente. O nosso Deus é o Deus de perdão, é um Deus que salva, que liberta, que purifica, que transforma e faz tudo novo em nossa vida. Isaías foi purificado, brasas do altar tocaram os seus lábios, ele foi santificado, transformado, renovado. Seu coração encheu-se de ânimo e certamente aquele ar de esperança na casa de Deus, vendo Deus e sendo encorajado por Ele, se vendo tão miseravelmente, profundamente necessitado desta restauração, para uma grande missão, que é o segundo desafio distinto aqui, daquilo que Ele pede de nós, uma visão clara do desafio de Deus para as nossas vidas, é o desafio da missão, no versículo 8, eis-me aqui, Senhor, envia-me
a mim. Isaías ouviu uma voz de desafio para a sua vida. Você precisa ouvir uma voz que te diz que você pode ser usado por Deus. Você precisa ouvir uma voz clara, nítida, que você pode ser uma ferramenta, uma bênção de Deus. Você precisa ouvir uma voz que te convoca. Somos santos no mundo, com uma missão no mundo. Já foi dito que se você escolheu Projeto Raízes, o cristianismo, uma igreja evangélica, para você ter uma vida de estabilidade, uma vida de calmaria, você está no lugar errado. Isso não significa que a gente não proporciona, que a gente não prega a vida abundante que Jesus nos promete. Mas que vida abundante é essa? Que paz é essa? Vida abundante é paz em meio à crise. Eu estou convosco, mesmo que andeis pelo vale da sombra da morte. A ideia da presença do Altíssimo, seja qual for a situação e a circunstância que eu esteja vivendo, e eu ouço a sua voz, o desafio de que eu posso ser usado por Ele. Não tape os seus ouvidos ao chamado de Deus e ao clamor do mundo. Quem se encontra com Deus não sai da sua presença sem o senso de missão. O crente, ele não dá com os ombros para a crise. O crente que tem essa comunhão com o Senhor, ele se sente com o senso de missão. Eu posso fazer algo. Isso não significa que a gente precisa, a partir de amanhã, fazer algo estrondoso a partir do Projeto Raízes na sua casa, para que o mundo seja alcançado. Não! Talvez você vai sair do seu quarto e dar alguns passos para resolver uma crise que está acontecendo com alguém do quarto ao seu lado. Lembra do Alexandre Duff, que eu citei no início, um missionário escocês que gastou a sua vida na Índia. Um jovem que aceitou o desafio na década de 70, na verdade, eu confundi, do século passado, 1800 e alguma coisa. A onda missionária na Europa estava a todo vapor. Homens e mulheres de Deus eram enviados para as missões. Esse homem, Alexandre Duff, um escocês, deu a sua vida, doou a sua vida para pregar aos indianos. Doou a sua vida, ficou doente. Passou por sérias crises financeiras, mas foi fiel até o final do seu chamado. Ele retornou ao seu país já velho e cansado, e ele foi convidado para uma palestra para jovens seminaristas num local muito importante na Escócia, e diante de uma pregação muito fervorosa, ele convida aqueles jovens seminaristas para que alguns deles pudessem pegar o bastão de sua mão e ir para a Índia para continuar a mensagem do Evangelho a ser pregado ali naquele contexto. E num apelo fervoroso, um silêncio gritante invadiu seu coração com uma dor profunda. E foi tão chocante para ele, inúmeras vezes ele convocando, apelando para que ao menos um jovem daquela plateia pudesse pegar o bastão para continuar a missão de restauração e missão. E nenhum seminarista, nenhum jovem aceitou o desafio. Diante daquele púlpito, aquele homem sofreu uma parada cardíaca. E ele cai no púlpito. Havia um médico e ele foi socorrê-lo, e ele redobrou as suas forças, inconsciente.
até que ele voltasse à consciência, ele entendeu o que estava acontecendo e falou assim: eu não terminei o que eu preciso fazer nesse lugar. O médico disse para ele: o senhor sofreu um ataque cardíaco. Ele falou: não importa, eu quero morrer convencendo ao menos um jovem para que ele pegue o bastão. E aquele homem, com as pernas bambas, com o médico segurando o seu corpo, ele volta ao microfone e ele diz as seguintes palavras: meus queridos jovens, se a rainha deste país vos convocasse hoje para qualquer tarefa diplomática em qualquer lugar do mundo, ireis com orgulho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que morreu por vós, vos convoca para irdes à Índia e não queres ir. Então eu irei, eu voltarei. Já estou velho e cansado, não poderei fazer muita coisa, mas ao menos morrerei às margens do Ganges, e o povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a levar a eles o evangelho da salvação. Naquele momento, uma grande comoção profunda tomou aquele auditório, e muitos jovens aceitaram o desafio e foram para a Índia. Quem conhece um pouquinho da história missionária da Índia, do século XVIII para cá, o que Deus fez a partir desse apelo é impressionante. Qual é a sua missão? É ficar focando na crise? Ou cumprir aquilo que Deus tem para nós? E não necessariamente Deus está te pedindo para ir na China, na Índia, na África. Deus está te chamando para você viver a sua vida ribeirão-pretana, segundo as Escrituras, no contexto da sua família. Talvez a sua grande missão seja aqueles que moram lá na sua casa, naqueles quartos fechados, à luz dos seus smartphones, viciados numa mídia que corrompe, que destrói, que vicia, que a gente não conhece quem são os nossos filhos, ou talvez a gente não sabe realmente quem é a nossa esposa, e a gente tem uma grande missão de restaurar, de restauração de algo dentro da nossa própria casa e a partir da nossa casa. Você sabe qual foi a grande missão que Deus deu para Isaías? E eu termino com isso. Não é para te desanimar, não é para me desanimar, é para nos manter o foco correto. Deus nunca vai exigir de mim e de você sucesso. Se o teu problema com o teu filho é o que você está pensando aí, Deus não vai exigir de você que você converta aquele camaradinha daquela situação para que ele chegue num ponto que a gente acha que tradicionalmente é assim que tem que ser. Sua vida financeira está de um jeito, não necessariamente Deus vai querer que você volte para o azul e viva assim, numa prosperidade que todas as férias você está na França, na Itália, vivendo aqui, que você troque de carro todo ano, ou que a sua vida familiar seja aquela vida perfeita de novela. Ele vai pedir de você fidelidade para fazer o que você precisa fazer, ali. Olha só o que foi dito para Isaías. Ele disse no versículo 9: vai e diga ao povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendendo, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Engraçado, né? Sabe o que isso significa? Às vezes a gente fica se matando, achando que a nossa missão é fazer com a nossa própria força, e a gente quer converter todo mundo aí fora, a gente quer lotar esse auditório aqui. Besteira, nem sempre. Se acontecer, é lucro. Que a nossa missão não é essa. A nossa missão é viver e pregar. O que Paulo disse? Eu semeio, eu planto, eu rego, eu
cuido da terra, adubo. Mas não sou eu que dou o crescimento, é o Senhor. Vamos orar.